A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou também digite no YouTube O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Abraço mais uma vez para os nossos queridos irmãos ouvintes do YouTube que sempre deixam suas mensagens incentivadoras ou de agradecimentos. E estamos sempre à disposição aí para perguntas, né? Responderemos com muito amor. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Pedrosa. Estamos aqui mais uma vez para um momento de reflexão, que possamos na noite de hoje ouvir essas palavras não só com os ouvidos, mas também com o coração. Minha querida, vamos estudar hoje sobre veneno. Dúvidas, meus irmãos, entrem em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999 387699. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao Mestre amado Jesus, nosso querido irmão. Que possamos juntos nesse momento emitir ondas vibracionais de amor e curativas para todo o nosso planeta, que passa nesse momento por incontáveis desafios. Que possamos também receber chuvas de bênçãos que possam recair em nossos amigos, familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas dos nossos convívios, nos lares em desajuste, e a todas as pessoas que precisam nesse momento. Que a paz, o amor, a força, a coragem possam ser renovadas com as palavras do Mestre amigo. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o veneno corrosivo do coração a surgir do conúbio entre revolta e desânimo. Tisna o material da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. Esse é o veneno da alma, né? Como o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, certa feita, disse-nos que a mágoa é um ressentimento tão corrosivo, mas tão corrosivo e venenoso, que é como se você segurasse uma brasa acesa na mão, porque ela vai te queimar, te queimar. E também já foi confirmado, né, que 90% dos cânceres de intestino e estômago estão associados à mágoa, a esse ressentimento, como eu disse, corrosivo. Porque eu digo sempre aqui no programa, perdão é uma questão de inteligência, porque quem perdoa se liberta. Quem não perdoa vive algemado. Leva, inclusive, o seu desafeto para o seu travesseiro. Dorme com ele, amanhece com ele, ali remoendo coisas que não deveriam mais existir.
Eu sei que é natural que sintamos muitas vezes uma certa revolta. Não é proibido sentir raiva, nós estamos num estágio ainda tão atrasado que ainda é natural isso. O que não é normal é você que tem conhecimento da doutrina espírita, ou até mesmo de outras ramificações dentro do cristianismo, conservar a mágoa, ou a revolta, ou a ira. Né? Um momento de explosão acontece. Passado 10 minutos, reflita, perdoe, tire de sua cabeça aquilo. Não vale a pena, é um fardo muito pesado para carregar. E muitos carregam às vezes uma existência inteira. Vivem nas lamúrias, lamentações, e aí só atrai coisas negativas, né? E chegando no cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. Sim, as pessoas ficam desequilibradas, né? Todas as pessoas que vivem nessa faixa mental, vibracional, estão vibrando muito baixo. Estão recebendo influências nefastas. Foi por isso que Jesus advertiu-lhes antes de orar. Ele disse para nós preocuparmos com os nossos pensamentos, porque através dos pensamentos nós sofremos influências. Podem ser boas, mas também podem ser ruins. Por isso que ele fala primeiro vigiai, para depois orarem. Vigia primeiro. A vítima desse modo não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo. Imagina apressada espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Essas pessoas não conseguem enxergar nada de bom à sua frente, não é? Tudo é culpa de outrem. Como já falamos várias vezes em programas, é a culpa dos governantes, dos administradores, não é? Enfim, é do cônjuge, é do filho ingrato, tudo é do outro problema. O problema nunca é dele, porque ele não quer assumir as suas responsabilidades. E nós somos responsáveis, né, pelas coisas que nos acontecem, porque o homem é herdeiro de si mesmo, artífice do seu próprio destino. Em funesto delírio chega a lançar-se de si escárnio e vilipêndio à própria natureza, que revela a bondade infinita de Deus. Essa bondade infinita de Deus está em todos os lugares, no universo inteiro. E pessoas audaciosas ao ponto de dizer que tudo que lhe acontece é culpa de uma figura folclórica chamada de demônio, Satanás. Eu matei porque eu estava possuído. Minha mulher me traiu e eu, possuído por uma força maligna, fui lá e atirei nela, no amante, aquele negócio. Meus irmãos, a culpa é sua mesmo, você é um desequilibrado. Porque se fosse uma pessoa equilibrada, mentes negativas não iam naquele momento te assessorar, te intuir para as coisas ruins, para as coisas depravadas, né? Cruéis. Olha, eu falo muito isso para aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas. Cuidado com o seu palavreado. Eduque-se, porque se você não tiver o hábito de falar palavrões, mesmo incorporado a uma entidade desequilibrada, você vai filtrar a tal ponto que não vai permitir que aquele ser tenta atrapalhar a reunião mediúnica. Acontece muitas vezes, até para teste mesmo. Mas se você não tem o hábito de falar palavrões, não vai acontecer. Porque aquele que tem, quando estiver passando por um problema, no trânsito principalmente, que é muito comum, um fechamento, a revolta, ele fala de impropérios. Então evite, eduque-se, não precisa você falar palavrões, se rebaixar. Pode usar outros argumentos para se defender. É lastimável, né, quando você ouve pessoas falando palavrões chulos aí. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor, e descendo letal para a zona da língua. Mais uma vez, quando Jesus nos falou, não se inquieteis com aquilo que entra pela boca, porque o que entra pela boca virá dejeto e será lançado no lugar escuso. Mas cuidado com o que sai da boca. Por quê? O que sai da boca fere. E uma língua ferina é triste você conviver com essas pessoas. E um detalhe, palavras lançadas, elas não se apagam facilmente. Às vezes, num momento de desequilíbrio, você pode ferir uma alma que você tem tanto afeto. E em muitos casos acontece de passar a encarnação inteira sendo adversários depois. Ou você destrói uma relação amorosa. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. E converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do império da sombra
como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Então aquelas palavras grosseiras, né, não está ferindo só a pessoa que você está direcionando, mas às vezes toda uma plateia que está ali por perto, né, são obrigados a ouvir essa sandice. Desde então julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em lugar de esperança, exaltando a mentira, com que faz de si mesmo um campo deplorável de aspereza e loucura. Essas pessoas estão procurando o caminho da loucura, paralisando as mãos da preguiça insensata, acusam o mundo e a vida sem doar-lhes a menor expressão de auxílio e entendimento. A vida só vai lhe dar o que você dá para ela, meus queridos irmãos. Então, não é assim. Não espera que as coisas caiam do céu sem você fazer nada. Por isso que Jesus disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas trabalhe, faça, arregace as mangas. Não espere as coisas sentado. E atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta infeliz o desejo da morte, com a qual se precipita à cova do suicídio para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei e da injustiça a si mesma. Olha, muitas vezes as pessoas depois partem para o suicídio, porta falsa, uma grande ilusão. Ele vai sair do corpo, mas indubitavelmente não vai sair da vida. E assistir, muitas vezes, a decomposição do próprio corpo. Leiam o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, e vocês vão entender perfeitamente como é a vida de um suicida no mundo espiritual, lá no Vale dos Suicidas. Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Então devemos sair desse pessimismo que só destrói. Excelentes palavras. Como Pedrosa, a palavra veneno, ela pode ter várias conotações, né? Sabemos que essa palavra tão ampla pode nos falar do veneno do corpo, do veneno do ambiente, do veneno da alma, do veneno das nossas relações, que constantemente somos colocados em situações, desafios, não é? Hoje em dia é muito fácil a gente conseguir perceber, vamos atentar, né, nesse momento, para os venenos da alma, os venenos emocionais, os venenos que nos desequilibram. Não vou tocar exatamente naquilo que envenena o nosso corpo físico, através da alimentação, nem do veneno que lançamos ao solo, ao meio ambiente, mas vamos separar e falar basicamente sobre o veneno da alma. E é impossível que hoje em dia nós não saibamos daquilo que falamos, daquilo que fazemos, porque temos informações suficientes com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, com esse mundo globalizado em que vivemos. É impossível dizer que ignoramos uma informação, principalmente se essa informação for a respeito das nossas relações, né? Relações com outras pessoas e relações em se falando das nossas emoções, não é? Uma das grandes chagas da humanidade hoje, grande veneno da humanidade, é a ansiedade, a depressão, a síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, você achar que você tem que ficar ali conectado, trabalhando o tempo todo. Isso gera um excesso, isso envenena o corpo e a mente. E como foi dito, o veneno da mágoa, que a gente remói, e como se fôssemos bovinos, né? A gente vai o tempo todo regurgitando e remoendo, regurgitando e remoendo, nesse ciclo vicioso
de autoenvenenamento. A gente odeia o outro, a gente odeia uma situação, mas é aquela história, a gente toma o veneno querendo que o outro morra. Então é necessário, como Pedrosa bem salientou, assumir as nossas responsabilidades. Assumir a responsabilidade que nós temos diante de tudo que nos acontece. Precisamos ressignificar o que nos acontece. Por isso, hoje em dia, é tão difundido a necessidade e a importância da terapia. Porque quando você faz terapia, você entra no processo de autoconhecimento. Entrando no processo de autoconhecimento, você se autorresponsabiliza pelas suas questões. Porque não é o outro que me atinge, é como eu reajo ao que o outro fez. Porque quando eu estou realmente no meu equilíbrio emocional, quando eu tenho inteligência afetiva, inteligência emocional, eu sei exatamente como eu vou reagir diante das situações que o outro me apresenta. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse negacionismo, com a negatividade, com esse ambiente sombrio que estamos vivendo nesse momento. Porque quando abrimos a porta, esses pensamentos e essas sombras adentram com facilidade para nossa mente e ficam ali, fazendo morada, crescendo, evoluindo, e isso faz com que a ansiedade cresça, a depressão, o pensamento do autoextermínio, e é aí que precisamos urgentemente agir. Porque isso vai começar a fazer sintomas no nosso corpo. Aí a gente começa a apresentar muitas questões, como a fibromialgia, dores nas costas, problemas no fígado, problemas nos rins, tudo causado por questões emocionais. As dores de cabeça, inúmeras dores de cabeça. Então, o chamamento hoje é exatamente para prestar atenção em todas essas questões que nos adoecem diariamente. Essas pílulas de veneno que vamos tomando gradativamente. Outra coisa que é extremamente tóxica e venenosa para o nosso corpo, para as nossas emoções, é a positividade tóxica. Aquelas questões que as pessoas nos colocam todo dia, mas você precisa ser positivo o tempo todo, é só sorrir para a vida que a vida sorri para você, é só falar tal frase 500 vezes por dia que o dinheiro vai chegar, as coisas vão acontecer. Não, isso é uma ilusão. Nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Nesse andar planetário, passando para um planeta, de regeneração, nós ainda estamos envoltos das nossas questões humanas. Tem dias que a gente vai estar triste, tem dias que a gente vai estar com raiva, tem dias que a gente vai estar desanimado, tem dias que a gente vai estar extremamente com vontade de não fazer nada. Isso é natural. É natural da nossa humanidade. A positividade tóxica é exatamente o que faz com que a gente não aceite esses sentimentos, essas emoções que são ditas como negativas. As questões, a raiva, por exemplo, ela precisa ser vista, porque ela existe. E muitas vezes é a raiva que te impulsiona a tomar uma atitude positiva para o seu engrandecimento, para a sua melhora, para o próximo passo. Então precisamos ter equilíbrio diante desses sentimentos que são ditos como negativos, para que possamos olhar para eles com responsabilidade e não nos desequilibrar. Porque o que acontece? A raiva, ela deve ser sentida, mas ela não deve sair do equilíbrio, do seu controle. Como eu reajo a essa raiva?
O que eu vou fazer quando eu estiver com raiva? Como eu vou agir? Compreende? Então é importante, muito importante, a gente aprender a dosar as nossas emoções, a lidar com a nossa ansiedade, a não deixar com que essa ansiedade vire uma depressão, uma síndrome do pânico, para que a gente não perca o controle da nossa própria vida. Como disse o Pedrosa, mais uma vez eu repito, somos herdeiros de nós mesmos. Se somos herdeiros de nós mesmos, qual a responsabilidade que eu tenho na minha mudança? Porque eu não consigo, já desisti, na próxima encarnação eu resolvo essas questões. Não é bem assim. Você vai realmente perder essa oportunidade enquanto trilhões de espíritos gostariam de estar nesse momento no seu lugar. Aproveitando este momento, você vai desperdiçar? Outras questões importantes e altamente venenosas: o preconceito, a intolerância, principalmente a intolerância religiosa. Meus queridos, quanta bobagem colocaram nas nossas cabeças durante séculos. Precisamos, de uma vez por todas, cortar esse mal pela raiz. Existem pessoas maravilhosas em todas as religiões de matrizes africanas. A Umbanda é belíssima, o Candomblé é belíssimo, e tantas outras que não conhecemos profundamente, mas julgamos quem as pratica. Nos colocamos no patamar de os iluminados do mundo. Quanta bobagem! Enquanto falamos de seres humanos, precisamos ter a certeza e a consciência que terão pessoas boas e pessoas inescrupulosas em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as religiões. Não é essa ou aquela que vale a pena ou não. Mas vamos falar do caráter individual de cada um, porque quem é bom vai ser bom em qualquer lugar. Quem não é, não o será em qualquer lugar. Visto que estamos vendo no Rio Grande do Sul a grande quantidade de crimes que estão sendo cometidos diante de uma tragédia daquela magnitude. Estamos falando de roubo, estamos falando de estupro, estamos falando de pessoas querendo levar vantagem diante de pessoas que perderam tudo. Então não existe, meu querido, um lugar que só tenha pessoas boas. Porque no centro espírita só tem pessoas de luz. Infelizmente não. Então esses venenos cotidianos, precisamos nos atentar a eles. Os venenos que saem da nossa boca, como foi dito antes, é como uma flecha, né? Uma flecha lançada. Não tem como retroceder. Quando a palavra foi lançada, você se torna escravo dela. Quando ela ainda está na sua mente, você tem o domínio dela. Nos envenenamos todos os dias, meus queridos, com pensamentos. Quando aqueles pensamentos ruins, negativos, vão tomando forma e vão crescendo e vão tomando conta de nós mesmos, e nós permitimos, nos envenenamos. Nos envenenamos quando não queremos olhar uma situação, mas buscamos inconscientes a cura para aquilo ali no álcool, nas drogas, em tantos outros vícios. Então vamos nos atentar a isso. As pílulas de veneno estão sendo tomadas todos os dias por nós. Agora cabe a cada um de nós saber aonde elas estão. Perfeito, Kate, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Fórmula correta.
Momento adequado. Eles estavam casados há anos. Nádia, a esposa, era caprichosa, amorosa e dedicava-se a manter a casa como um verdadeiro lar, material e psiquicamente. Apreciava que as coisas estivessem em seus lugares, evitando bagunça e desarranjos. No entanto, o marido deixava tudo fora do lugar. Quando precisava de algo, era uma verdadeira balbúrdia, porque perdia um tempo enorme procurando. Quando precisava sair, não sabia onde deixar as chaves. Na hora do banho, não lembrava onde largar a toalha, e assim por diante. Nádia pedia com delicadeza que procurasse dar a cada coisa seu devido lugar, poupando-lhe tempo e estresse, também deixando a casa com jeitinho de lar aconchegante. Nada o fazia alterar sua conduta. Então, certo dia, quando ao jantar, ele lhe perguntou como fora seu dia. Ela respondeu: "Foi maravilhoso. Passei as horas a conversar com as coisas." "Com as coisas? Que coisas? Você está endoidecendo?" "Não", continuou ela sorrindo. "Estou muito bem. Acontece que cada coisa que eu recolhia falava comigo. Por exemplo, o chinelo me disse que estava triste porque fora deixado no meio da sala e não sabia onde estava o seu parceiro. O sapato, aproveitando a deixa, disse que ele também gostaria de estar ao lado dos demais calçados na sapateira. Quando fui recolher os copos espalhados pela casa, ouvi deles muitas queixas. Diziam que se sentiam como pedaços espalhados por toda parte. O jornal, então, até gritou. Não sei bem qual foi a folha que também se sentia jogada, abandonada. Os livros, por sua vez, suspirando, disseram que gostariam muito de que quem os procurasse os encontrasse no seu lugar, para não perderem tempo à procura do volume que desejassem ler ou pesquisar. As chaves foram as que riram muito. Falaram que se divertem. Jogadas de forma aleatória, escondem-se debaixo do jornal, da toalha. Confessaram que dão muitas risadas quando são procuradas. Então, querido, como vê, todas as coisas falaram muito comigo hoje. E eu as ouvi, uma a uma, colocando todas nos seus devidos lugares. O marido, que deixara o talher ao lado do prato, sem ousar sequer ir se alimentando enquanto ouvia, estava admirado. Sua esposa era uma pessoa incrível. Encontrara uma forma especial de lhe chamar a atenção. Sem agredir, sem reclamar. Ao contrário, de uma maneira criativa e terna. Rendeu-se ao apelo amoroso e disse ao final: "Entendi, querida. Prometo que serei mais cuidadoso de hoje em diante. Vou me esmerar para colocar tudo no seu lugar certo." A historieta é uma ficção, mas bem podemos aproveitá-la para pensarmos em como resolver questões que por vezes nos irritam, usando de diplomacia. Usar a criatividade, não perder a amorosidade, falar no momento próprio, num diálogo descontraído e salutar. Quando chamamos a atenção de um filho, do cônjuge, de um companheiro de trabalho, vejamos como podemos fazê-lo sem criar desajustes, situações constrangedoras ou até antipatias. Pensemos a respeito. Tudo podemos dizer, desde que saibamos como e quando dizer. Fórmula correta. Momento adequado. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, auxiliai-nos nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições morais. Portanto, rogamos a Ti que nos ampare nos momentos mais difíceis de nossas vidas, para que possamos seguir a caminhada evolutiva
rumo à perfeição. Somos criaturas falhas ainda, Senhor, mas o nosso destino é chegar um dia a uma condição de espíritos crísticos. Portanto, auxiliai-nos, ó Mestre, trazendo o conforto íntimo, a esperança e a paz. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Kate, suas despedidas? Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da rádio, a todos os ouvintes, ao Pedrosa pelo convite, pela partilha de informações e pela grandiosidade desse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação aqui no programa, é de grande valia, volte mais vezes. Uma boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para